Zamar Soluções Espirituais. Eu sou Gabriela Iassorra e vim falar do clássico 50 Fatos Sobre Mim aqui do YouTube. Não. Vamos falar de alguém importante. 50 Fatos Sobre Mim, do Mestre Ascensionado Saint Germain, essa figura absolutamente querida pela espiritualidade. Clica, se inscreve no canal, aperta na sinetinha para ficar sabendo mais rápido. E se tiver bastante comentário nesse vídeo aqui, a gente vai fazer os 50 fatos sobre todos os mestres ascensionados. Então indica para os amigos, comenta, discute, que aí a gente sabe que está valendo a pena fazer algo tão curioso sobre os mestres e bem pontuado. Então vamos começar. Primeiro fato sobre o mestre Saint Germain. Ele nasceu na misteriosa Transilvânia, em plena Romênia. Que época ele nasceu? Por volta de 28 de maio de 1696, uma época super conturbada, em que a Europa estava vivendo problemas financeiros, muitas guerras, confluências. E outro fato interessante, a Transilvânia estava sob o domínio da Áustria nesse momento, certo? Então, quem estava mandando na Transilvânia não eram os príncipes da Romênia, nem governantes romenos, mas austríacos. Se eu não me engano, era o famoso reinado austro-húngaro. 4. Rákóczi, dizem que foi o príncipe Frederico Rákóczi, teria sido pai de Saint Germain. A questão é, ele não estava na Áustria, nem tão pouco na Romênia nesse momento. Então, como ele foi pai de Saint Germain? Oi? Frederico II? Não sei. Mas não tinham Rákóczis em 1696 na Romênia. E aí fica aquela pergunta. Coloca aí tua opinião. Ele também seria filho de uma viúva, Ana Maria de Neuburgo, que seria viúva de Carlos II com outro homem. Como viuvez era um fato tabu na época, então poderia ter sido filho realmente de Ana Maria, um filho bastardo, no seu recolhimento na Romênia. Apareceu em público pela primeira vez em 1743, na Inglaterra. Já não estava assim muito bem visto. Sumiu, apareceu de novo em Edimburgo, na Escócia, aonde foi acusado de espionagem no que chegou. Um romeno de reinado austríaco aparecendo no meio da Escócia, isso dá pano para manga de história, não acho? Também, logo depois, foi de ser preso por espionagem, foi recebidíssimo por ser um virtuoso no violino. Ele tocava, ele compunha, ele cantava, e era isso que fazia Saint Germain ser recebido pela maioria dos reinados e principados europeus de sua época. Tinha hábitos ascéticos. Gente, o que é um hábito ascético? Um hábito ascético são hábitos de higiene e de purificação espiritual e corpórea. Realmente devia ser muito estranho para a Europa daquela época, onde o pessoal não era muito chegado em banho. Lembra, é a mesma época que você colocava talco nas perucas porque tinha-se horrores de piolho. Vamos ver a imagem de Saint Germain daquela época e você vai ver que ele também usava peruca. Ó, Saint Germain usando peruca. Não eram seus belos cabelos brancos, eram as perucas da época. E ele realmente era muito limpo, então imagina o quão isso era estranho para o pessoal da época. Ele conheceu Jean-Jacques Rousseau, outro fato curioso. Rousseau, da tripartição do poder, filósofo, político, uma das pessoas mais proeminentes de seu tempo. Outro fato curioso é a opinião de Rousseau sobre ele. Rousseau dizia o seguinte: é a mais fascinante e enigmática personalidade de nosso tempo. Aí já vemos que o Rousseau gostava do Duque de Saint Germain. Conde de Saint Germain, que ele aparece como Duque depois. Já conto. Já o romancista britânico, você vê que na Inglaterra ele não era muito amado, Horace Walpole, dizia que tudo bem, que ele cantasse, que ele tocasse, que ele fosse maravilhoso, mas ele era uma pessoa sem nenhuma sensibilidade e completamente maluco. Quer dizer,
Wallace Walpole não gostava muito dele. Fato. Ele conhecia o Walpole, então há fatos de que Saint-Germain existiu e o Walpole não conhecia ele. Outro fato. 16. Ele sumiu de novo em 1746, quer dizer, 43, 45, 46 e o cara sumiu de novo. Foi aparecer em 1758, quer dizer, ele ficou desaparecido de 46 a 58. São 8 anos de desaparecimento, mais 12 anos de desaparecimento. Reapareceu em Versalhes e lá conheceu duas pessoas que lhe deram pouso, lhe receberam muito bem, e duas grandes personalidades, nada mais, nada menos que o Rei Sol em pessoa, Luís XIV, e sua principal amante e fornecedora de amantes, Madame de Pompadour. Aí já temos 3 fatos interessantes. Madame de Pompadour, para quem não sabe, era uma das mulheres mais sádicas de sua época, junto com Luís XIV, que também, para quem não sabe, quase que foi o fundador da cirurgia, por pedir para os seus açougueiros, coisa tétrica, para torturar as pessoas e manter o seu coração vivo. O açougueiro que mais ganhava dinheiro é aquele que mantinha a vítima sob tortura, com o coração vivo batendo fora do peito por mais tempo. Fundador da cardiologia, pelo jeito mais horroroso. Se a gente acha que Hitler foi difícil, Luís XIV com certeza foi bem mais difícil. A gente só não sabe o número porque ninguém contou de mortos, né? Mas esse foi o receptor. Mas existe um motivo dele ser receptor do Conde de Saint-Germain. Conde de Saint-Germain, outro fato curioso, era um excelente ourives, um excelente lapidador. E, segundo as línguas da corte, distribuía diamantes. Era alguém muito rico. E distribuía diamantes que não se sabem se eram verdadeiros ou falsos. Muitas dessas joias entregues para Luís XIV. E esses diamantes distribuídos faziam a corte ficar encantada. Né? Outra característica curiosa é que ele tingia tecidos que ele dizia não desbotavam nunca. Gente, se hoje em dia qualquer tecido desbota, imagina naquela época um tecido que não desbotava. Então isso fazia ele ser muito, muito popular na corte de Luís XIV, a ponto de Luís XIV deixar que ele ficasse em Chambord, né? Chateau de Chambord, procura no Google, é um dos lugares mais lindos da França, né? Sob sua proteção. Já caindo Luís XIV, obviamente, Conde de Saint-Germain tem que sair da França. E ele imediatamente, então, se transpõe para a Inglaterra, onde novamente é preso. Mas nessa época realmente ele era bem famoso, e famoso por um outro fato. Ele parecia ter sempre 45 anos de idade. Isso lhe rendeu a fama de imortal ou de louco. Então, em 1760, ele foi para a Inglaterra, onde foi novamente preso. Realmente, os ingleses... Pensa, o francês... Não, o romeno. Amigo do rei francês chegando na Inglaterra, o que você diria? Espião. No mínimo, espião da coroa. Estávamos em guerra, França e Inglaterra. Né? Estavam. Foi para a Rússia, onde participou da conspiração que botou Catarina a Grande no poder. Mais uma informação que nos leva a Conde de Saint-Germain, ou espião. Né? Quer dizer, ele participou dos fatos históricos extremamente importantes. As guerras entre França e Inglaterra, as guerras entre a Áustria e a Romênia e toda aquela região oriental. Participou da tomada do poder de Catarina a Grande na Rússia. Só isso faria dele uma pessoa de fundamental importância como catalisador de eventos históricos. Sumindo da Rússia, tentou transformar chumbo em algo dourado para o governo belga. O que não caiu bem, foi preso novamente. Ou seja, não era ouro aquilo. Reapareceu na Baviera com o nome de Conde de Sarog. Do nada, comprou terras. Em 1776, encontrou-se na Alemanha com o nome de Conde Feldon. Quer dizer, ele some e aparece, troca de nome. Some e aparece, troca de nome. Se reapresentou como maçom e alquimista para Frederico
da Baviera. Frederico gostou dele. E aí ele vai morar, então, no condado, na Baviera, do príncipe Karl Hesse-Kassel, governador de Schleswig-Holstein. Desculpa eu ter que ler, mas é porque é só para não cometer erros. Lá pesquisou fitoterapia e se tornou famoso pelas alquimias, misturas e fórmulas que distribuía gratuitamente ao povo doente. Isso lhe rendeu a fama de compassivo, caridoso e uma pessoa maravilhosa. E foi dentro desse laboratório, curiosamente, que ele faleceu. Mas afinal, é imortal ou o cara morreu? Pois é, mas existem testemunhos da morte dele. Ele foi registrado 27 de fevereiro de 1784, né? Saint-Germain morreu na sua fábrica e foi registrado no dia 2 de março, logo depois, né? Nas anais da igreja de São Nicolau. Está lá o registro. E no condado, atenção só um pouquinho, Eckernförde. Tá? Eckernförde. Eu tenho que ler essas partes para não dizer besteira. Ok. Mas, logo depois, muito depois, Anne Besant, teósofa, né, a ordem que trouxe os conhecimentos dos Kumaras, dos mestres orientais para o Ocidente, né, a mesma ordem teosófica da famosa e também controversa Blavatsky. Anne Besant, autora de vários livros, diz ter conhecido em 1896, 100 anos depois da sua morte, Mestre Saint-Germain. Muitos homens, em muitos lugares, apareceram dizendo ser Mestre Saint-Germain para usufruir da sua fama de alquimista, e isso é fato europeu. C.W. Leadbeater, um grande médium, disse ter conhecido, também teósofo, Saint-Germain em 1926 em Roma. Quer dizer, aí, Saint-Germain ele era imortal? Eram farsantes? Saint-Germain em seu tempo vivo ainda conseguia sair do seu corpo e aparecia como espírito? Porque tanto Anne Besant quanto o C.W. Leadbeater eram fortes médiums e poderiam estar usando de seu dom, quem sabe, para conhecer Saint-Germain, ou ele ter se materializado. Alguns espíritos, já diria Allan Kardec, algumas fotografias, se materializam. Então ele poderia estar em espírito. O que você acha? Você estuda teosofia? Você estuda espiritismo, espiritualidade? Coloque aí nos nossos comentários a sua opinião. É aí que a gente fica sabendo o que é importante para você. Coloque tudo nos comentários. Eu vou colocar aqui a aparência que Saint-Germain é comumente visto e pintado pelos nossos queridos médiuns, né? Então essa é a aparência do nosso amado Saint-Germain, como a maioria dos médiuns o vê. Vocês veem que é bem diferente do quadro que o tornou conhecido na época em que estava encarnado. Nós sabemos também que um espírito, na sua parte original, pode tomar a forma de outras encarnações bastante longínquas. Uma dessas encarnações bem longínquas é que Saint-Germain teria sido São José, pai de Jesus, e nesta época, outro fato curioso, ele teria com toda certeza começado sua caminhada na chama violeta e iniciado nos ritos essênios da chama dos mortos, o 7º grau, o 7º mistério, o rito dos mortos e de nossos ancestrais, cultuando os ancestrais no sábado ou no sábado. Né? Então daí começa a sua jornada do seu espírito, não do seu corpo, na chama violeta. Teria começado. O piloto americano pousou em 1932 numa cidade tibetana num pouso forçado e disse ter conhecido um monge tibetano que disse: "Eu sou Saint-Germain e logo estarei de volta na França." Isso é um fato curioso. Outro fato curioso é que nasceu na França, foi amante da cantora Dálida da década de 70, Chanfray. Chanfray morreu se suicidando na ilha de Saint-Tropez por uma crise financeira, dívidas e também dizem depressão. Mas enquanto esteve ao lado da cantora Dálida, fez muito sucesso e alegava ser Saint-Germain. Então quem sabia ser o seu retorno, e a tristeza por viver num mundo mortal, de repente, o fez chegar a uma atitude tão extremada. Não sabemos,
mas ele tentou transformar chumbo em ouro, inclusive tem vídeos no YouTube. Vale conferir as aparições de Chanfray também como cantor. Não sei sua opinião, não achei grande coisa. Mas quem sabe se essa alma ferida precisava resgatar alguns males, né? Que louça. Madame d'Adhemar, na época que Saint-Germain estava viva, viu Saint-Germain. Entrou em contato com Saint-Germain. Era uma biógrafa, mas aí ela o viu, né, no reinado de Maria Antonieta, 1760. O seriado bem famoso Outlander explora isso, falando sobre a relação de Saint-Germain com Luís XVI, bem depois do Luís XIV, e todo o fato da queda da Bastilha e a Revolução Francesa, e atribuindo a morte de Saint-Germain exatamente em pleno reinado de Luís XVI, e não no seu laboratório de fitoterapia. Né? Vale conferir o seriado Outlander, segunda temporada. Um homem que também teria conhecido Conde de Saint-Germain é o famoso filósofo e político Voltaire. Ele dizia, um homem que sabe tudo e nunca morre. E aí a gente se pergunta, Voltaire eram convivas já da época de Saint-Germain. E ele dizia um homem que nunca morre, um imortel. Bom, agora não é só Annie Besant, médium, C.W. Leadbeater, médium, que falam sobre a imortalidade de Saint-Germain, mas também um racional filósofo, Voltaire. Afinal, Saint-Germain é ou não é imortal? Deixa a tua opinião aqui no grupo, nos comentários, não perde. Outros fatos interessantes. É considerado pelos teosóficos também o Senhor da Chama Violeta, e agora, com o grande movimento esotérico da Fraternidade Branca, também teria assumido em 1957 o trono do planeta Terra. Não seria mais Senhor da Chama Violeta do Sol, seria responsável pelo nosso planeta, que passaria por uma regência longa. Há alguns astrólogos que dizem que, por ser chama violeta, está sujeito ao planeta Saturno. Então, todo esse período regido por Saturno, que nós vamos viver, que é um longo período de 30 anos, agora 20 e poucos anos, seria exatamente essa regência de Saint-Germain. Isso é um fato curioso. Outro fato é que ele é citado na obra umbandista Guardião das Sete Facas. Então, nós já temos Saint-Germain citado numa outra doutrina, a doutrina umbandista, como um dos senhores que responde para a sétima vertente, né, que é a vertente de Obaluayê Mainanã da Umbanda, sagrada da linha do Rubens Saraceni. Né? Então, o Guardião das Sete Facas cita Saint-Germain como sendo um dos mestres desses mistérios, que são os mistérios do nascer e do morrer. O livro mais conhecido é o livro de ouro de Saint-Germain, e o livro que eu gostaria que você lesse, que é a minha sugestão, é o livro alquímico de Saint-Germain, da autora Elizabeth Clare Prophet. É um livro interessantíssimo, compra marca-texto, compra post-it para ler o livro alquímico de Saint-Germain. Cada frase é iniciática. Teria sido ditado pelo espírito de Saint-Germain para Elizabeth Clare Prophet, uma das médiuns mais famosas do século XX. E realmente muito interessante. Mais interessante ainda o fato de que Elizabeth Clare Prophet era protestante, cristã protestante, e acabou liderando uma das mais famosas linhagens de seguidores dos mestres ascensos do século XX, a Summit Lindows Internacional, que cultua e tem ritos da chama violeta, mestres ascensionados. Então, vale a dica. E para a gente completar, então, número 50. Ele era um homem controverso, era um homem misterioso, um homem de karmas, um espião, um mestre ascenso imortal. Alguém com defeitos, alguém sem defeitos. Ele já apareceu para você? Então, ele apareceu para vários alunos meus, vários médiums que eu conheço. E aí fica a coisa. O número 50, fato curioso, eu deixo para você. Saint-Germain já apareceu em seus sonhos? Já apareceu para você? Quando você invoca, eu sou a chama violeta que tudo transmuta. Todo o chumbo interno deste corpo em luz divina. O que você sente? Deixa também nos comentários. A gente fica por aqui, mas comenta, gostei do vídeo, não gostei do vídeo, achei fraco, achei imbecil, gostei.
comenta, porque se os comentários forem, assim, vários comentários, a gente descobre que vale a pena e vamos fazer 50 fatos curiosos de todos os mestres ascensos para vocês. Um beijo amado no seu coração e esse, então, é os 50 fatos curiosos sobre mim, não, sobre Saint Germain, aqui do Amar Soluções Espirituais. Ficamos por aqui.